Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que o velho deu no meio do mano ali, né? Deu na canela do mano, que o mano quis trazer dados da Adidas aí, falando que o Corinthians é mais valioso que o Flamengo. Como sempre, ele tentando ali comparar, equivaler, né? Não aceita. E o velho acabou botando ele no verdadeiro lugar dele. Ficou até nervosinho ali. E trouxe também o Sormani aí, falando sobre como é possível o Flamengo faturar tão mais assim que o Corinthians. E no final do vídeo eu trouxe o Alexandre Matos, ex-dirigente do Palmeiras, falando por que o Flamengo é mais valioso, é mais importante que qualquer outro clube no Brasil, né? Fica aí no vídeo aí que vocês vão ver, ficou sensacional o vídeo, valeu? Os créditos vai estar na descrição, verifica se você está inscrito no canal, deixa esse likezinho aí que vai me ajudar muito aqui, valeu? Clica no hypar aí nos comentários também vai me ajudar muito aqui. Bora lá pro vídeo que aqui é sem enrolação. É bom, aqui no Brasil, o Flamengo é patrocinado pela Adidas. O Flamengo, juntando os gatilhos que ele pode ganhar aí dentro de um contrato com a Adidas, ele vai bater acho que 80 ou 90 milhões. E ele tem um mínimo garantido aí, que acho que é de 45. E ele geralmente, até pelas vendas ali e tudo mais, ele bate uns 70 milhões ali de patrocínio com a Adidas ano. O Corinthians está recebendo uma proposta, Clebão, de 1 bi por 10 anos da Adidas, que o valor giraria em torno de 100 milhões por ano. 100 milhões por ano. E aí o Flamengo, Benja, ele tem um gatilho no contrato, que se a Adidas fizesse um contrato mais vantajoso para algum clube brasileiro, que eles equiparariam o Flamengo nesse contrato. Porém... Todos os, viu, mano? Só um detalhe, viu, mano? Todos os contratos do Flamengo tem isso. Inclusive das placas da Abrax no final do ano, quando o Corinthians conseguiu o Flamengo tem um aumento automático também. Mas para você ter uma ideia, Benja, no contrato que o Corinthians está recebendo da Adidas, a proposta contratual, o Corinthians seria colocado como elite no contrato da Adidas. E o Flamengo, Benja, ele é posto como elite local. Para quem não sabe a diferença, quando você recebe um contrato desse, ô Clebão, de elite do contrato com a Adidas, você está se equiparando, por exemplo, com times como Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal, Manchester United, Juventus da Itália, Liverpool da Inglaterra, e o Flamengo hoje, pelo fato dele ser elite local, ele estaria numa prateleira abaixo do que o Corinthians estaria no patamar empresarial da Adidas. O Flamengo hoje ele estaria num patamar de Boca Juniors, que é encarado como elite local, River Plate aqui na América do Sul, que é encarado como elite local, Roma na Itália, Newcastle, Aston Villa na Inglaterra também, que são elites locais. Ou seja, isso prova que o Corinthians é maior que o Flamengo, Benja. E eu não estou falando aqui em termos de clubismo, eu estou falando aqui na visão empresarial. O cara, quando vai analisar números, Benjamin, ele não está analisando aí o que a Globo acha. Quanto que o Flamengo deve, quanto que o Corinthians deve? A questão não é essa, velho. Eu tô falando aqui de valuation. Tem sim. É a marca da empresa. E para Adidas, que é uma empresa internacional, a gente não pode contestar o tamanho da Adidas, eles estão encarando o Corinthians aqui como maior que o Flamengo. E a marca Corinthians, Benja, é marca do Flamengo. Pelo amor de Deus. Em termos de poder de consumo, em termos de localidade, em termos de patrimônio. Então, mano, presta atenção, mano. Presta atenção. Tem uma hora que você fala umas coisas, a gente brinca aqui. Então você acha que o Corinthians ele é maior que o Flamengo? Eu não acho que tá falando é Adidas. E a Adidas, velho, a Adidas, quando ela vai mensurar isso daí, velho, o alemão, quando ele tá lá fazendo um estudo, ele tá falando assim, bom, vamos fazer aqui, vamos ver o que tá pegando aqui, o que não tá pegando. O cara, ele não tá preocupado, velho, na cor da camisa. Ele não tá preocupado em saber o que a torcida tá achando. Não, mano, ele tá olhando o número. Ele tá olhando... Inclusive, Benjó, esse cara soube da vaquinha. Por exemplo, ó, essa matéria, Benjó, tô pegando aqui, ó, foi repercutida numa coluna do Fla, que é um site voltado para a coluna do Flamengo aqui, notícias do Flamengo e tudo mais. E aqui, ó, tá aqui dentro da própria matéria, falando a respeito do que o Corinthians receberia. Ó, tá aqui, ó. Deixa eu falar Corinthians acima do Flamengo em ranking. E aqui, ó, tem todo o escopo na matéria aqui, falando a respeito do seguinte, ó. A Adidas também apresentou... Deixa eu terminar, calma. Tá bom. Tá escrito aqui, Benjamin, ó. Corinthians acima do Flamengo em ranking. A Adidas também apresentou na proposta a ideia de inserir o Corinthians na categoria elite da empresa, destinada aos clubes considerados prioridade em relação comercial. São eles Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal, Manchester United, Juventus, Liverpool,
E aqui, ó, por outro lado, o Flamengo figura na prateleira da elite local, junto a Boca Juniors, River Plate, Roma, Newcastle e Aston Villa. Isso daqui basta você discutir com a Adidas, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui, quando a gente começa a falar a respeito de clubismo, Benji, aí é defendendo cada um puxando a sardinha pro seu lado. Tá certo. Quando a gente começa a falar a respeito de relações comerciais e visão empresarial, não cabe debate. Ô, mano, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Esse alemão da Adidas, ele sabe da vergonha que foi as suas vaquinhas? Ele sabe as condições do Corinthians hoje? Ô, velho, vergonha, por exemplo, vocês terem mandado... Ó, vergonha era vocês... Eles não sabem, cara. Chamado Morumbi, século XXI, que ia em meados de 2000. Ô, mano, eu fiz uma pergunta pra você. Ele sabe disso ou não sabe? Então, mano, é o seguinte... Ô, velho, peraí, vergonha, vamos lá, vergonha. Você falou que não vergonha. Mano, você vinha aqui no programa, você defendeu o seu time, beleza, eu acho que tá bacana, eu acho que isso aí já é a sua parte, tem que fazer mesmo. Mas você comparar fatos com número, que nem você fala para mim. Quando eu chego para você e falo, ó, o torcida do Palmeiras nunca é maior que o do São Paulo, eu provo para você. Mas quem prova isso é o Ibope, você tá falando merda. Então, não, eu tô falando para você, mano. Ô, mano, você falar para mim. Não, você não tá falando para mim, eu quero que você me aponte uma pesquisa que mostra que hoje a torcida do Flamengo... Você falar para mim que a torcida, que vocês são mais relevantes que a do Flamengo, cara, vai se foder. Ô, velho, novamente, eu não sei qual parte você não entendeu. Eu não sei qual parte você não entendeu. Quem tá falando isso, eu só tô trazendo um fato. Eu tô repercutindo um fato. Quem tá falando isso, velho, através da proposta que foi feita, é a Adidas, não sou eu. Deixa eu acabar de falar. Eu tô repercutindo a proposta que a Adidas fez ao Corinthians. Então, mano, presta atenção. O Flamengo tem maior torcida que vocês, isso é fato. Isso é fato. Peraí, uma torcida terceirizada, que o cara fala. Eu tô falando. Tem maior torcida que vocês. Mano, ele tem maior torcida. Eu sei, mano, presta atenção. Ele tem maior torcida que vocês, ele tem uma equipe melhor que vocês. Ele tem um estádio que é alugado, mas é alugado lá. Ele tem história, que nem vocês. Tem uma torcida maior que vocês, tem um time melhor que vocês. A condição financeira do Flamengo, vi outro dia, a dívida dele é 380 milhões. Olha as suas, mano. Aí você vem falar pra mim que a Adidas vai fazer isso. Eu tô discutindo dívida. Qual parte você não entendeu? Vamos lá, eu vou trazer de novo uma informação. Isso aqui é informação. Não, mas eu entendi, mano. Não vai falar pra mim. O Corinthians tá no patamar aqui, velho. Ô, velho, tem um negócio chamado valuation. Valuation é o valor que a empresa significa dentro do mercado. A proposta comercial da Adidas para o Corinthians foi uma proposta superior em termos de valores apresentada para o Flamengo, já que eles são parceiros do Flamengo há muito tempo. E a proposta que o Corinthians está recebendo da Adidas é superior ao do Flamengo, é que o Flamengo ele conseguiu se resguardar dentro de um contrato, e caso houvesse um contrato com algum outro clube brasileiro, se fosse superior ao que o Flamengo ganha, deveria haver uma equiparação. Porém, dentro da proposta que a Adidas está apresentando para o Corinthians estaria dentro do termo elite, que envolve os principais clubes do mundo patrocinados pela Adidas. E o Flamengo, ele não consta no termo elite, ele consta no termo elite local. É referente ao Brasil e à América do Sul. Um estudo sobre o faturamento em marketing dos times. O Flamengo fatura quase que o dobro do Corinthians. Não tem cabimento, gente. O grosso da torcida do Corinthians está na região mais rica do país. Consequentemente, o poder de consumo da torcida do Corinthians é maior do que o poder de consumo da torcida do Flamengo. Como é que o Flamengo fatura quase que o dobro do Corinthians em marketing? Não tem cabimento. Não tem cabimento. O Corinthians é um time... Gente, como é que fala? Ele funciona por inércia. Inércia, né? Inércia, né? Gente, não tem cabimento. Então, você pegar um cara com 4 neurônios, não precisa... esse estudo aí, olha lá, cansada. 420 contra 254. Você acha que tem cabimento um troço desse? Você acha que tem cabimento? Isso é uma administração. Você acha que o Corinthians pode faturar só isso a mais do que o Palmeiras? Não pode. Não pode. Tá errado. Você entende? Tá errado. Então, não tem ninguém com 4 neurônios no Corinthians para pegar esse time e fazer esse quadro mudar e essa linha não ter mais espaço para colocar lá. Porque não vai ser 420 milhões. O Corinthians tem potencial para arrecadar só em marketing 1 bilhão. Aí por isso que eu falo. Não à toa a gente noticiou aqui que a Adidas está querendo o Corinthians. Namorando o Corinthians. Isso é positivo, né? Em meio a toda essa enxurrada. Mas os caras não estão olhando pro Augusto Melo, produto Corinthians. Pro Andrés, estão olhando o produto. Sim. Corinthians fica onde? No coração econômico do país. Financeiro.
A cidade que mais gera dinheiro é São Paulo. O segundo mercado maior consumidor é o interior de São Paulo. Depois vem os outros. E aonde está o grosso da torcida do Corinthians? Aqui. Ele falou, porque o Adidas, eu conheço o pessoal da Adidas do Palmeiras. Então ele falou comigo, quando vocês foram campeão brasileiro, o Palmeiras vendeu, e foi um dos recordes, se não me engano, 600 mil peças. Quando a gente foi campeão brasileiro em 2018. Palmeiras com Adidas. Chuta quantas peças o Flamengo vende no ano. Fala um número aí. Tô falando Palmeiras que tem 600 mil que o Palmeiras vendeu. Terceira torcida do Brasil. 1 milhão. 1 milhão, né? Todo mundo fala 1 milhão. Né? 2 milhões. Não sei que pariu. O Flamengo vendeu 2 milhões de camisas. Caramba. Nossa, então, é por isso. Entendeu? É por isso. É outro número, é outra realidade. A grandeza dos clubes são, pra mim, igual. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. Cruzeiro é maior do mundo. Sim. Então vamos pegar dos outros pra lá. Entendeu? São todos iguais. Então, agora, os números de exposição, de mídia, de venda de camisa, 2 milhões, cara. É isso aí, nação. Isso aí foi mais um vídeo aqui no canal. Em relação ao Mano, né? Vou focar mais no Mano aqui. O Mano, ele quer sempre tentar fazer... Sabe aquela pessoa que tá muito mal pelos próprios erros dela e não tem mais para onde correr e ela se agarra a pequenos detalhes para tentar se mostrar que ainda é de valor? É mais ou menos o Mano com o Corinthians, entendeu? Ele não tem como falar nada do Flamengo, que é melhor que o Flamengo, entendeu? Ele sabe que esse negócio de maior torcida não bate mais, entendeu? Que até os próprios rivais já reconhecem que o Flamengo é muito maior que o Corinthians, entendeu? Em arrecadação, essas coisas assim, nem se fala. Aí ele quer colocar Adidas no meio para parecer que, o Corinthians é bom sim, tá vendo? É o mercado que não quer acompanhar não, cara. É o mercado pela má gestão, tá? E se o Flamengo, se eu tô lá, eu falo para ele, mano, isso já cai por terra a sua narrativa. Por quê? Se no contrato do Flamengo tá escrito lá para Adidas, se caso você for fazer um contrato com alguém que ganhe mais ou o equivalente ao Flamengo, tem que aumentar também o faturamento do Flamengo em relação à Adidas. Se a Adidas aceitou isso, quer dizer que o Flamengo tem moral para impor isso, entendeu? Se o Flamengo não fosse mais valioso que o Corinthians, por exemplo, a Adidas ia falar, não, peraí, ou ia virar pro Corinthians, não, Corinthians. Não, Flamengo, olha só, o Corinthians tá me pedindo mais aqui, a gente não quer aumentar porque o Corinthians vale mais, toma aqui, tá, a multa, vamos acabar com esse contrato aqui, você procura aí, a Nike, qualquer outra aí, vou ficar só com o Corinthians. Se a Adidas não faz isso, porque ela tem os dados e os números na mão, então ela sabe que o Corinthians não vale nem perto do que o Flamengo vale. Se o Corinthians tem poder de arrecadação alto, tem, mas não tem igual o Flamengo. É sempre essa mesma narrativa, historinha falando sobre terceirizada. Não importa se é terceirizada, entendeu? E, até porque não é. É terceirizado ao contrário. Na verdade, é fácil de quebrar o argumento desses caras. Os times lá do Nordeste, os torcedores de lá, eles torcem primeiro pro Flamengo. Quando o Flamengo não tem jogo do Flamengo, eles torcem pros times locais. Muitos deles já falaram isso. Não, o meu segundo time é o time daqui. É o time que eles torcem lá. O meu primeiro time é o Flamengo. Tanto que eles gastam dinheiro com camisa do Flamengo, produtos do Flamengo. Então isso aí não é... mesmo se fosse terceirizada, tá dando dinheiro, tá vendendo produto, então quer dizer que não pode ser configurado como terceirizada. Entendeu? Mas isso é difícil de entrar na cabeça do corintiano, mano, né? Que não aceita. Eu lá ia falar pra ele, cara, morde as costas, cara. A Adidas... falou, o Flamengo pôs para Adidas, se você fizer contrato, vamos botar o Corinthians, entendeu? Com alguém com o mesmo valor de pagamento igual ou maior do que o Flamengo, automaticamente tá aí no contrato aí. Quer assinar? Aí ela vai pegar os dados e falar, não, é mais relevante que o Corinthians, é mais valioso que o Corinthians, é melhor que o Corinthians. Se essa nota saiu aí da Adidas, foi só para fazer como é que eu posso dizer? Uma média com o corintiano lá, com os corintianos, entendeu? Então, vamos fazer uma média com eles aqui para eles não ficar chorando no meu ouvido, entendeu? E é isso. Ou então os próprios corintianos lá, os dirigentes deles impôs isso só para falar aí depois na mídia, tá vendo? O Corinthians é mais valioso. Potencial para chegar perto tem, realmente.
Mas não tem audiência, não tem captação pra isso não, cara. Pra superar o Flamengo, não tem, amigo, não tem. Porque é capital, não interessa, cara. Isso aí é número, Ibope, tudo isso mostra. E morde as costas, né? Mas é isso aí, esse aí foi o vídeo de hoje. Escreve nos comentários o que vocês acham aí. Vocês concordam ou não comigo? Se tem algum outro detalhe que vocês querem falar aí. E os créditos vai estar na descrição, tá? Verifica se você está inscrito no canal. Deixa o likezinho aí para dar essa moral, vai me ajudar muito aqui. Clica no botão hypar, vai me ajudar muito aqui também nos comentários, valeu? Eu vou nessa. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!